Olá, meu nome é Vinícius Marques, sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das 10 agulhas antigas de Wanleting e como aplicá-las na prática clínica da acupuntura. Bora pro nosso vídeo! A primeira coisa que nós podemos fazer é estabelecer o que nós queremos aprender. Suponho que teu objetivo aqui é tentar descobrir para que serve essas combinações. Então, se você chegasse até mim num corredor em algum lugar e falasse: professor, eu vi um negócio aqui do Wanleting, as 10 agulhas antigas, eu queria saber para que serve isso aqui, para que funciona isso aqui, quando que eu uso isso aqui? Essa é a sua pergunta, então aqui toma a minha resposta. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu quero entender uma combinação, eu preciso compreender muito bem quem a desenvolveu. E compreender quem a desenvolveu é compreender como que ele pensava, como que ele raciocinava, o que estava por trás de suas ideias. Então, para isso, eu tenho que entender em quem o Wanleting se inspirou. E a resposta é Li Dongyuan. Li Dongyuan foi um grande médico de medicina chinesa da dinastia Yuan, tá? E ele era um exímio diagnosticador. Só que havia um empecilho para alcançar os resultados clínicos que ele almejava. Ele começou a perceber que seus pacientes não estavam respondendo aos seus costumeiros tratamentos. Ele falou: poxa, mas o diagnóstico está certo, a fórmula que eu estou recomendando está certa, por que não está funcionando? E aí ele começa a investigar, ele começa a estudar, ele percebe que as fórmulas que ele usa na prática clínica são as fórmulas de Zhang Zhongxin, aquele que escreveu o Shan Han Lun, aquele que escreveu o Qin Gui Lue, ou seja, a base clínica da fitoterapia chinesa. Ele fala: puxa, o que é diferente das fórmulas que ele está prescrevendo e que ele teve sucesso na época dele dos meus pacientes de agora? O que eles têm diferente? Opa, qual que é a resposta? Zhang Zhongxin viveu na dinastia Han. A dinastia Han, apesar de ter algumas doenças, as doenças epidêmicas naquela época, financeiramente, politicamente, foi um período muito próspero para a China. Então, as pessoas estavam com uma demanda em relação aos patógenos externos, problemas do dia a dia comuns, porém, havia uma certa estabilidade do período, diferente da era de Li Dongyuan, que foi a dinastia Yuan, que era quando os mongóis invadiram a China. Então tinha muita guerra, muita morte, muita preocupação, muita fome, escravidão, entre outros problemas. Então ele notava que seus pacientes eram muito mais preocupados, seus pacientes tinham mais dificuldade para conseguir comida, então a fome. E desta forma ele percebia que seus pacientes tinham uma demanda muito maior para o fortalecimento do centro. E ele percebeu que não adiantava dar a fórmula correta se o centro fosse fraco e não conseguisse absorver aquela nutrição. E ali nós temos o pontapé inicial para o Pi Wei Lun, o Tratado do Baço Estômago, que é o livro mais importante da vida de Li Dongyuan que ele escreveu, onde ele deixa muito claro que não importa qual modelo de deficiência, você precisa fortalecer o centro, porque é a partir dali que vem a prosperidade do restante. Perfeito? Show de bola? A gente pode justificar essa teoria das mais diferentes formas. Se você gosta mais da teoria dos 5 movimentos, a gente pode dizer que a Terra está no centro, não é isso? E que a Terra é a mãe dos demais movimentos. A mãe é aquela que fornece a nutrição para os demais movimentos. Os demais movimentos fornecem as ferramentas para o centro e, em troca, o centro devolve esta nutrição que ele conseguiu angariar através do transporte e a transformação a partir da ingestão de água e grãos. Show de bola? E o Wanleting, o que ele tem a ver com tudo isso? O Wanleting viveu períodos muito quentes do século XIX e do século XX. Só para você ter uma ideia, ele viu a guerra sino-japonesa,
Ele viu a Revolução de 1911 e a queda do Império, o nascimento da República da China. Ele viu o surgimento do Partido Comunista, ele viu a Guerra Civil Chinesa, ele viu a Revolução Cultural. Só para você ter uma ideia, a Revolução Cultural de Mao Tse-tung matou mais de 100 milhões de pessoas. É metade do nosso país. O Wang Lei-tsin viveu isso. Tá? Então nós estamos falando de uma pessoa que passou por muita coisa, tá? E eu só dei um aperitivo, tá? Aí tem Revolução Boxer, tem a Guerra das Coreias, que a China foi lá ajudar a Coreia do Norte. Enfim, você tem um monte de eventos importantes e alguns, assim, de magnitude avassaladora. Então, obviamente... Ah, tá. Lembra esses 100 milhões que eu falei que morreram? Boa parte deles morreram de fome. De fome. Então, obviamente, Wang Lei-tsin viveu um período extremamente conturbado, muito similar a Li Dongyuan. Então, obviamente que essa similaridade atraiu um para o outro. Então, Wang Lei-tsin observou os ensinamentos de Li Dongyuan, observou duas das suas mais famosas fórmulas, tem outras que ele também utilizou, que também é de autoria do Li Dongyuan, que são Jiao Zhong Yi Qi Dan e Pu Zhong Yi Qi Dan. E a partir dessas duas fórmulas, ele criou a técnica das 10 agulhas antigas, a combinação de pontos. Então veja só, para que servem essas fórmulas? O Pu Zhong Yi Qi Dan, ele tem como objetivo, como o próprio nome sugere, fortalecer o centro e elevar o Qi. Então ele é interessante para aqueles quadros onde o paciente apresenta uma deficiência do centro, baço e estômago, mas também apresenta um afundamento do Qi do baço, ou seja, quando as estruturas internas começam a cair. Então, além do paciente se sentir mais cansado, mais prostrado, alteração de apetite, como falta de apetite, distensão abdominal, fezes soltas, também apresenta hemorroida, pode apresentar prolapso uterino no caso das mulheres, e etc. Já o Jiao Zhong Yi Qi Dan, você tem mais uma outra característica importante, que é, além de fortalecer o centro, ele também tem uma habilidade de drenar a umidade. Perfeito? Então, a partir disso, desta construção, vai ficar bem claro como que esta combinação de pontos trabalha. Então, a primeira coisa que a gente pode concluir, só de bater o olho nesses pontos aqui, é que as 10 agulhas antigas têm como objetivo principal tratar os distúrbios gastrointestinais. O sistema digestório alto e baixo será atendido através dessa combinação. Então, se o paciente tem dor abdominal, se o paciente tem distensão abdominal, plenitude abdominal, eructação, vômito, náusea, refluxo, regurgitação, né? Queimação, posso até adaptar, mas já é um início essa combinação. Posso pensar em constipação, diarreia, desinteria e etc. Ulcerações, diversos problemas do sistema digestório. Eu posso começar a analisar isso daqui. Mas tem que ficar claro, você não é obrigado a utilizar a combinação completa. Isso daqui é uma ferramenta. E você usa de acordo à demanda. Vamos supor que eu vou numa loja de ferramentas e compro ali uma chave Phillips e uma chave de fenda, certo? Aí eu chego aqui em casa, eu quero tirar ali um interruptor. Um interruptor, eu tenho um parafuso, né, que o adequado é a chave Phillips. Só que eu falo, pô, mas eu comprei a Phillips e eu comprei a fenda, então vamos colocar as duas, né? Então eu vou tirar um parafuso com a Phillips e a outra com a fenda. Não, né? Eu vou usar a ferramenta de acordo com a necessidade. É a mesma coisa aqui. Então, compreender a ação dos pontos me permite utilizá-los somente quando necessário, e não necessariamente ficar colocando ele à torta e à direita. Show de bola? Então vamos analisar ponto a ponto? Fazer uma análise rápida, tá? Porque se a gente for falar tudo que esses pontos fazem, a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Então é só uma passada para a gente compreender o grosso da combinação. Então nós temos aqui o E36, ponto mar, trata de distúrbios associados à ingestão de água e grãos.
Além disso, sabemos que o ponto mar retifica o fluxo de ti da sua respectiva víscera, que no caso aqui é o estômago. Só que o imperador amarelo disse o quê? Opa, os intestinos pertencem ao estômago. Então o E36 é capaz de tratar os distúrbios do digestório alto e do digestório baixo. Só ele, hein? Você vê como que o bicho é bom. E como o sistema digestório domina a parede abdominal, o E36 ganha força nessa área e acaba se tornando o ponto de comando do abdômen. Já o VC12 ele é o ponto mu do estômago e ponto de influência de todas as vísceras. E isso não é coincidência. Um ponto mu é um ponto que acumula o Ti de um determinado órgão ou víscera, nesse caso de uma víscera. Só que nesse caso específico, a víscera é o estômago, que pertence ao movimento terra, que, como eu acabei de mencionar, é a mãe de todos os outros movimentos. Então o estômago é a mãe de todas as outras vísceras. E por isso mesmo, o VC12, onde acumula esse Ti de estômago, tem o poder de influenciar todas as outras vísceras. Percebe? Então o VC12 também age no digestório alto e também no digestório baixo. Além disso, o VC12 é excepcional para transformar a umidade e a mucosidade. Por que ele tem esta ação? Porque uma vez que eu regulo as vísceras, eu melhoro a separação do puro e do impuro. Assim, o meu corpo consegue eliminar aquilo que não precisa e absorver aquilo que necessita. E desta forma, nós atendemos um dos quesitos do Xiaozhong, que é a capacidade de drenar a umidade, a capacidade de transformar o muco, tá? Lembrando que essa mucosidade pode afetar a mente, né? E por isso que age bem na mente. O VC12, por exemplo, tem indicação para JAM, para QAM, para epilepsia, tá? Bem interessante. E25 vai regular os intestinos, é ponto mu do intestino grosso. O VC6, ele age nas mais diversas desordens do aquecedor inferior, então para o sistema urinário, para o sistema digestório baixo, para as doenças da saúde da mulher associadas à menstruação, para a saúde do homem, tá? Então o VC6 é bem versátil. Nesse caso, como o objetivo é tratar o sistema digestório, ele age no digestório baixo. Pericárdio 6 regula o fluxo do Ti, auxilia na descendência do Ti do estômago, o que facilita na subida do Ti do baço. Além de ser um ponto interessante para acalmar a mente, trata aquelas desordens do tórax, do peito, que são originadas por distúrbios gastrointestinais. Nós temos aqui o VC13 e o VC10, que também estimulam a descida do Ti do estômago. Esta é a base das 10 agulhas antigas, sendo que E36 e VC12 são os pontos mestres, ou seja, são aqueles que determinam o objetivo da prescrição de pontos. O restante é simplesmente para cooperar com esses dois. Perfeito até aqui? Manso? Então, como eu mencionei, dá para usar isso daqui para qualquer problema do sistema digestório. Se for de excesso, dá para usar. De deficiência, dá para usar. É calor? Dá para usar. É frio? Dá para usar. A única coisa que você precisa fazer é ajustar a combinação. Então, por exemplo, se é um excesso, você vai trabalhar em dispersão. Se é uma deficiência, você trabalha em tonificação. Simples assim, tá? A combinação das 10 agulhas antigas me permite algumas modificações que são bem comuns de serem feitas. Então, por exemplo, se eu perceber que o problema do sistema digestório do meu paciente está associado com dor, está associado com queimação, com ardência, tá? Com obstruções, eu posso adicionar o E44. Por quê? Porque o E44 é ponto nascente. E os pontos nascentes, principalmente dos canais Yan, têm uma capacidade de retificar o fluxo muito boa. Então ele desobstrui as passagens. Então, por exemplo, uma retenção alimentar, uma dor no estômago, né? Uma epigastralgia, dá para utilizar. Além disso, ponto nascente limpa calor. Queimação, a ardência, a consequência de ter calor, o calor agita o sangue, faz ele extravasar, machuca os tecidos, ulcerações. Então perceba
Como que dá para brincar com esse ponto aqui? Próximo ajuste, utilizar as 10 agulhas antigas junto com o VC4 e o baço 6. O que eu estou fazendo agora? O distúrbio no sistema digestório, ele está aparente por conta de uma deficiência do Qi original, uma deficiência do Yang que permite a presença do frio. Então eu posso fazer esse ajuste e no VC4 eu adiciono a moxa. O VC4, o nome dele é Kuan Yuan, a passagem da origem, já uma referência ao Qi original. Ele está localizado onde está o nosso Dantian. Então ele é muito interessante para fortalecer as deficiências, para tonificar as deficiências. Então, neste momento, ele vai ser muito bem-vindo. E como que é para tratar uma deficiência do Yang? A adição de moxa faz todo sentido. Aqui nós também temos o baço 6. O baço 6, ele cruza os 3 canais Yin da perna e ele tem uma ação muito intensa onde esses canais voltam a se encontrar, que é no abdômen inferior. Então veja só, quando a gente faz isso daqui, a gente dá uma ênfase sintomática no digestório baixo. A gente dá uma ênfase sintomática no digestório baixo. Puxa, e o que isso tem a ver com fortalecimento, com tonificação? É o seguinte, se você absorve melhor a nutrição, você fortalece, tá? Imagina um paciente que está tendo resto de alimento nas fezes. Que nutrição que ele está absorvendo? Nenhuma. Então eu faço essa combinação e eu tenho um ganho. Entendeu? Agora, 10 agulhas antigas, próximo ajuste, eu vou tirar o VC10, eu vou tirar o VC13 e no lugar eu vou colocar o F13, o fígado 13. Por quê? Opa, mesma explicação que a gente deu para o VC12. Ele é o ponto mútuo baço e, portanto, ponto de influência de todos os órgãos. Tá? Sendo assim, ele tem um poder interessante de fortalecer todos os órgãos. Isso aqui já é interessante. Os japoneses utilizam bastante assim. Porém, quando a gente observa atentamente o uso clínico ao longo do tempo desse ponto, o que a gente observa? Ele tem uma ação intensa no aquecedor médio e aquecedor inferior, sobretudo quando o fígado está atacando o centro. Então, quando você perceber que o distúrbio do sistema digestório do seu paciente não nasce, não tem uma raiz no centro, mas sim uma estagnação do Qi do fígado, por exemplo, que está atacando esse centro, aí o F13 entra muito bem, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que o paciente tem uma dor de estômago, uma distensão abdominal, e isso se agrava quando ele passa raiva. Não se agrava com o que ele come, é quando ele passa raiva. Isso pode ser um indicativo de que é o fígado que está atacando. E a questão emocional agrava a estagnação do fígado e pum! Bate mais intenso. É claro, eu falei de uma raiva contida, que é aquela raiva que gera estagnação. Posso dar outro exemplo? Tem paciente que as fezes é sempre uma surpresa. Ora constipa, ora é solta. Ora constipa, ora é solta. Isso indica que o fígado está batendo no baço. O F13 trata esse tipo de sintoma também. Outra situação onde eu posso fazer essa substituição é simplesmente o baço está muito deficiente. Eu quero dar mais atenção a ele. Então o F13 tem esse papel, tá? Ele já fortalece ainda mais o centro, estimula ainda mais essa tonificação do baço, tá bom? Ainda temos mais uma modificação, que é retirar o VC10, o VC13 e o pericárdio 6. E em contrapartida, adicionar o VC4, o VC2 e o baço 6. Perfeito? Repara só. A gente tirou 3 pontos que têm uma ação muito grande no digestório alto. O pericárdio 6 é excelente para retificar o fluxo de Qi do estômago. O VC10 e o VC3 eles estimulam essa descida do Qi do estômago. A gente tirou ele. E a gente colocou VC4, VC2 e baço 6 que tem uma ação muito forte no aquecedor inferior. Esse ajuste agora coloca a combinação para outro paradigma, que é tratar distúrbios ginecológicos. O baço 6 é simplesmente o ponto mais utilizado para tratar desordens do útero, tá?
Muitas e muitas combinações, tanto clássicas quanto modernas, utilizam-se do baço 6 para resolver esse tipo de problema. VC4 e VC2 são dois pontos locais, e VC4 historicamente é extremamente utilizado para tratar desordens do útero, assim como o VC3, por exemplo. Então, repara que agora a combinação ficou com VC2, ficou com um VC4 e ficou com VC6. Então tá cheio de ponto local. Então, obviamente, vai ter uma ação bacana aí no útero para tratar uma cólica, para tratar uma irregularidade menstrual, enfim, vai tratar diversas desordens aí associadas ao aspecto ginecológico. Show de bola? Isso são as 10 agulhas antigas. É só isso que dá para usar? Não. Então vamos lá. Quando a gente retorna à era clássica, a gente percebe que os pontos eram utilizados de acordo com as suas indicações sintomáticas e não sindrômicas. E isso muda totalmente a forma como muitas das vezes nós pensamos. Como assim? Geralmente a gente fala o seguinte: baço 6 trata estase de sangue. E aí nós temos uma falsa impressão que ele trata estase de sangue em qualquer parte do corpo. Mas não é assim. A coisa é ao contrário. O baço 10 se mostrou muito eficiente para tratar alguns distúrbios ginecológicos. Amenorreia, cólicas menstruais, coágulos no período menstrual. E todas essas situações podem estar associadas com estase de sangue. Então faz sentido dizer que ele trata isso, mas ele trata a estase de sangue desde que seja nestas situações e não para o corpo inteiro. Ok? Então quando a gente fala, por exemplo, que o E36 é um ótimo tônico, que ele fortalece o corpo, eu tenho que entender o que isso significa. Significa que historicamente foi perceptível sua ação no sistema digestório. Em situações onde o paciente, apesar de ter uma alimentação adequada, estava perdendo peso. Ou então, situações onde ele não estava conseguindo absorver a nutrição fornecida a ele porque a digestão estava alterada. Ou seja, por exemplo, tinha resto de alimento nas fezes. Entende? Então o E36 fortalece porque ele regula essa digestão. É por isso que ele vai te dar mais força, entre aspas. Tá? Então, fazendo e respeitando a história, a gente percebe que os pontos tinham indicações sintomáticas. Ao observar essas indicações sintomáticas, chegávamos a uma conclusão, nos tempos atuais, de como que eles trabalham sindromicamente. Entende? Coisa distinta, coisa diferente. Sendo assim, o centro, por exemplo, o baço, ele comanda os 4 membros. De que forma? Ele absorve toda a nutrição que a gente precisa, né, a partir dos alimentos. Aí ele acende o yang puro, e esse yang puro, quando chega no alto, é distribuído pelo corpo, e isso chega aos 4 membros, que agora estão devidamente nutridos. Se você não se alimentar de maneira adequada, tá? Ou se o seu centro estiver fraco por qualquer razão, o que vai acontecer? Essa subida do yang vai ser muito fraca e não vai alcançar as extremidades. Então a nutrição não chega lá e os membros começam a ficar mais fracos e mais suscetível à entrada de fatores patogênicos. Então, quando o paciente tem esta fraqueza generalizada, eu posso observar se isso advém de um problema no sistema digestório, num problema de absorção, por exemplo, ou em alterações da alimentação. Posso usar essa combinação. Entende? Pacientes que têm AVC do tipo deserção, eles costumam apresentar posteriormente uma deficiência muito grande do tio original. Ele precisa absorver muita nutrição. Combinação das 10 agulhas antigas. Entendeu? Então eles têm alguns efeitos no que a gente diz hoje em dia que é sindrômico, né? Mas a proposta é sempre a mesma. Eu vou regular o sistema digestório, vai melhorar a absorção dos nutrientes e, por consequência, eu tonifico
as deficiências do meu corpo, eu regulo esses padrões, tá bom? Show de bola? Vamos partir agora para uma conclusão. Então, bora para uma revisão. Então, de novo, vamos imaginar que você está sentado aqui comigo e você fala, olha, Wang Leitin, né? Cadê? Até o livro está aqui, ó. Esqueci de mostrar. Então, olha lá, Wang Leitin, o mestre da agulha de ouro. Ouvi falar sobre as 10 agulhas antigas. Que combinação que é essa? Quais são os pontos? Então, vou falar para você. E36, VC12, tá? Esses 2 pontos são os principais desta combinação. E aí você tem outros pontos que são auxiliares, são suplementares, que auxiliam nesses 2 pontos. Então você tem aí o E25, você tem aí o VC6, você tem o pericárdio 6, e o VC13 e o VC10. Aí você pode falar para mim, tá, mas eles auxiliam em quê? Qual que é o objetivo disso daí? Bom, o objetivo principal é tratar os distúrbios gastrointestinais. Então, dor de estômago, distensão abdominal, plenitude abdominal, tá? Refluxo, eructação, náusea, vômito, constipação, diarreia, disenteria, vômito com diarreia e qualquer outro problema que você imaginar que afete o sistema digestório, seja o digestório alto ou o digestório baixo. Então o objetivo principal é tratar esta área. Aí eu já te falo, qual é a consequência de você fazer isso? É que você passa a separar melhor o puro do impuro. Então, quadros de umidade ou de mucosidade também serão resolvidos aqui, porque você está atuando sobre a via das águas. Quando você elimina esse turvo, você facilita o tido baço subir. E quando ele sobe, ele vai ajudar a clarear os orifícios da mente, ele vai ser distribuído para as extremidades e fortalecer os 4 membros. Perfeito? Então nós dizemos que a partir desse pequeno ajuste no sistema digestório, o paciente passa a absorver muito melhor a nutrição e descartar aquilo que ele não precisa. Você pode me perguntar, putz, mas em qual tipo de situação eu posso usar excesso, deficiência? Dá para usar para excesso, deficiência, dá para usar para o que você imaginar. A única coisa que você vai ter que fazer é ajustar a combinação. Seja numa manipulação, seja em quais pontos você vai acrescentar naquilo. E aí vamos a outro tópico que você pode perguntar, eu tenho que usar esses pontos tudo junto? Posso usar eles separados? Posso mudar essa combinação? Você pode, é uma ferramenta, é um dispositivo e você vai utilizar isso de acordo com a sua necessidade, que na verdade é a necessidade do paciente. Então se você perceber que tem calor, inclua um E44, que ajuda a liberar esse calor que está retido ali no estômago, que está retido no yamin e portanto no intestino também. Perfeito? Então você vai ajustando de acordo com a necessidade. E aí, agora sim, nós temos, acredito que de maneira bem clara, para que serve essa tal 10 agulhas antigas. E aí você tem, claro, pode alcançar uma profundidade maior, entendendo da onde que isso veio, qual foi a motivação de elaborar um protocolo assim, etc. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa discussão. Eu tentei fazer um vídeo mais curto, né? Mas eu acho que eu fracassei mais uma vez. Porque eu acho que deve ter passado aí dos 25 minutos, eu acho. Meu objetivo era fechar em 10, 15, mas eu falo mais que a boca. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau.